O Jogo da Vida, Florence Scovel Shinn. A Lei da Não Resistência. Não resistas ao mal. Não te deixes sobrepujar pelo mal, mas sobrepuja o mal com o bem. Nada nesta terra pode resistir a uma pessoa que seja absolutamente não resistente. Os chineses dizem que a água é o mais poderoso elemento, porque ela é perfeitamente não resistente. Ela pode desgastar uma rocha e, ao mesmo tempo, varrer tudo o que se encontra pela frente. Jesus Cristo disse: não resistas ao mal. Ele sabia que, na realidade, não existe o mal. Portanto, não há nada a que se resistir. O mal surge da vã imaginação do homem, ou de uma crença em dois poderes, o bem e o mal. Existe uma lenda antiga de que Adão e Eva comeram o fruto proibido e então viram dois poderes ao invés de apenas um poder, que é Deus. O mal é uma falsa lei que o homem estabeleceu para si próprio através de um psicodrama ou do sono da alma. Isto significa que a alma do homem tem sido hipnotizada pela crença humana no pecado, na doença e na morte. Pensamentos carnais ou mortais, e dessa maneira, as ações do homem exteriorizam suas ilusões. Vimos anteriormente que a alma do homem é o seu subconsciente, e o que quer que ele sinta profundamente, bem ou mal, é retratado externamente por esse fiel escravo. O seu corpo e as suas ações demonstram o que ele registra em si mesmo. O homem que adoece registrou a doença. O homem pobre registrou a pobreza. O homem rico, a riqueza. As pessoas frequentemente questionam por que uma criança pequena atrai doenças, quando ainda é muito jovem para saber o que isso significa. Eu respondo que as crianças são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos outros sobre elas, e frequentemente retratam os medos dos seus pais. Certa vez ouvi um metafísico dizer: se você próprio não dirigir seu subconsciente, alguém o fará em seu lugar. As mães, frequentemente de modo inconsciente, atraem doença e fracasso para seus filhos, quando os mantêm continuamente sob a ameaça de pensamentos de medo e sempre alerta para os sintomas. Por exemplo, uma mulher conhecida minha, certa vez perguntou à sua amiga se o filho dela já havia tido sarampo, ao que ela respondeu prontamente: ainda não. Ou seja, ela estava esperando pela doença e, portanto, se preparando para o que não queria para a criança. Entretanto, o homem que for centrado e se estabelecer sobre pensamentos corretos, o homem que proferir palavras de boa vontade ao seu próximo e que não tiver medo, não poderá ser tocado ou influenciado pelos pensamentos negativos dos outros. A resistência é como um inferno para o ser humano, pois o coloca em um constante estado de tormenta. Uma vez, um metafísico me presenteou com uma maravilhosa receita para conhecer todos os truques do jogo da vida, a qual consiste no que há de melhor em termos de não resistência. Ele a explicou desta maneira: antigamente, em minha vida, eu costumava batizar crianças e, naturalmente, elas tinham vários nomes. Agora,
eu já não batizo crianças, batizo acontecimentos. Só que dou a cada acontecimento o mesmo nome. Se tem um fracasso, eu o batizo de sucesso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos nisso a grande lei da transmutação, fundada na não resistência. Através da palavra dele, cada fracasso foi transmutado em sucesso. Um exemplo pode ser observado no caso de uma mulher que precisava de dinheiro e que conhecia a lei espiritual da opulência. Continuamente era acometida por um estado de inquietação por conta de um homem que a fazia sentir-se muito pobre. Ele sempre falava de falta e de limitação, e ela começou a captar seus pensamentos sobre pobreza, de modo que passou a nutrir aversão por ele e culpá-lo pelo seu fracasso. Ela, contudo, sabia que para demonstrar sua abundância, primeiro deveria sentir que já havia recebido, pois o sentimento de opulência deve preceder a sua manifestação. Um dia, ela se confrontou com a ideia de que estava resistindo à situação e vendo dois poderes em vez de apenas um. Então, ela abençoou o homem e batizou a situação de sucesso. Ela afirmou: já que existe somente um poder, o de Deus, esse homem está aqui para o meu bem e para a minha prosperidade. Exatamente o que parecia que ele não estava lá para fazer. Pouco tempo depois, através deste homem, ela conheceu uma mulher que lhe pagou milhares de dólares por um serviço realizado. E, ao mesmo tempo, aquele homem se mudou para uma cidade distante, desaparecendo harmoniosamente da sua vida. Faça a seguinte afirmação: todo homem constitui um elo dourado na corrente da minha bem-aventurança, pois todos são Deus em manifestação, esperando a oportunidade dada pelo homem, ele próprio, de servir ao divino plano da sua vida. Abençoe seu inimigo e estará roubando dele a sua munição. As suas flechas se converterão em bênçãos. Esta lei se aplica tanto às nações quanto aos indivíduos. Abençoe uma nação, mande amor e boa vontade a cada habitante, e ela perderá o poder de fazer o mal. O homem só pode extrair a ideia correta da não resistência através da compreensão espiritual. Meus leitores frequentemente diziam: eu não quero me transformar num capacho. Eu respondia: quando você utiliza a não resistência com sabedoria, ninguém jamais será capaz de passar sobre você. Um outro exemplo. Determinado dia eu esperava impacientemente um importante telefonema. Resistia a cada chamada que entrava e eu mesmo não fazia nenhuma chamada, pensando que isso pudesse interferir naquela que estava esperando. Em vez de dizer: ideias divinas nunca se conflitam, a chamada virá na hora certa, deixando assim que a inteligência infinita operasse, eu comecei a manobrar as coisas por mim mesma. Assumi a batalha como se fosse minha e não de Deus, e permaneci tensa e ansiosa. O aparelho não tocou uma vez sequer durante 1 hora, e ao checar rapidamente o aparelho, notei que estava sem linha. A minha ansiedade, medo e crença na interferência havia ocasionado uma pane na rede telefônica. Ao perceber o que havia feito, comecei a abençoar a situação imediatamente. Eu a batizei de sucesso e afirmei:
eu não posso perder qualquer chamada que vier para mim por vontade divina. Encontro-me sob o estado de graça e não sob o jugo da lei. Um vizinho, sem saber da minha afirmação, correu para o telefone mais próximo a fim de notificar a companhia para a religação. Ele entrou em uma mercearia que se encontrava lotada de gente, mas o proprietário abandonou seus clientes para ajudá-lo. Meu telefone foi conectado imediatamente e 2 minutos depois recebi a importante chamada pela qual esperava. O seu barco se move sobre um mar de calmaria. Se o homem resiste a uma situação, ela sempre permanecerá perto dele. Assim também, quando busca se afastar dela, ela o acompanhará. Por exemplo, eu repeti isso para uma mulher certo dia, e ela respondeu: "Quão verdadeiro é isso! Eu me encontrava infeliz em casa, não gostava da minha mãe, que sempre se portava de maneira crítica e dominadora. Então eu fugi e me casei, mas casei com a minha própria mãe, pois o meu marido era exatamente como a minha mãe, e continuei tendo de enfrentar a mesma situação novamente. Concorde com o seu adversário rapidamente. Isto quer dizer, concorde que a situação adversa é boa. Não se deixe incomodar por ela, e então ela se desfalecerá por si própria. Nada dessas coisas me tocarão. Constitui uma afirmação poderosa. Desse modo, vemos que a obra de um homem está sempre com ele mesmo. As pessoas têm me falado o seguinte: me faça tratamentos para poder mudar o meu marido, a minha esposa, o meu irmão e etc. E eu respondo: não, eu farei tratamentos para mudar você. Quando você mudar, o seu marido, a sua esposa ou o seu irmão mudarão. Uma de minhas alunas adquiriu o hábito de mentir. Eu lhe disse que isso era um método para o fracasso e que se ela mentisse, também mentiriam para ela. Ela respondeu: eu não me importo, pois simplesmente não posso viver sem mentir. Certo dia ela falava ao telefone com um homem por quem estava muito apaixonada. Ela virou para mim e disse: eu não confio nele. Eu sei que ele está mentindo para mim. E eu respondi: bem, você mesma mente, então alguém tem de mentir para você, e será exatamente a pessoa de quem você espera a verdade. Algum tempo depois eu a vi e ela me revelou: estou curada, já não minto mais. Perguntei: o que curou você? E ela respondeu: tenho convivido com uma mulher que mentia muito mais do que eu. A pessoa frequentemente se vê curada de suas falhas ao se ver retratada nos outros. A vida é como um espelho, e sempre nos vemos retratados naqueles que estão à nossa volta. Viver no passado constitui um meio falho e uma violação da lei espiritual. Jesus Cristo disse: estai alerta, pois é chegada a hora da aceitação. É chegado o dia da salvação. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Os ladrões do tempo são o passado e o futuro. O homem deve abençoar o passado e esquecê-lo, e abençoar o futuro, sabendo que este reserva para si infinitas alegrias, mas acima de tudo, viver o presente integralmente agora. Uma mulher veio até mim se queixando de que não dispunha de nenhum dinheiro para comprar os presentes de Natal. Ela disse:
No ano passado foi tão diferente. Eu tinha bastante dinheiro e dei presentes adoráveis. Este ano, quase não tenho um centavo. Eu lhe falei: você nunca demonstrará dinheiro enquanto estiver patética e vivendo no passado. Viva integralmente o agora e prepare-se para dar os seus presentes de Natal. Construa os seus poços e o dinheiro aparecerá. Ela exclamou: já sei o que vou fazer. Vou comprar algumas fitas e papéis de embrulho. Ao que eu respondi: faça isso e os presentes aparecerão. Isso também foi a demonstração de destemor e fé em Deus, quando a mente racional disse: guarde cada centavo que tiver, já que não tem certeza se ganhará mais. Ela comprou as fitas e embrulhos, e alguns dias antes do Natal, recebeu de presente várias centenas de dólares. Ao comprar aqueles adereços, ela imprimiu expectativa em seu subconsciente e abriu caminho para a manifestação do dinheiro. Ela comprou todos os presentes em plenitude e tempo hábil. O homem deve viver suspenso no momento presente. Guarde bem, portanto, para este dia. Tal é a saudação do alvorecer. Ele deve estar espiritualmente alerta, sempre à espreita de dicas que o permitam aproveitar toda e cada oportunidade. Um dia, eu repetia mentalmente: Espírito infinito, não deixais que eu erre um só momento. E algo de muito importante me foi dito aquela noite. É absolutamente necessário começar o dia com as palavras certas. Faça uma afirmação imediatamente ao despertar. Por exemplo: a tua vontade será feita hoje. Hoje é o dia da realização. Dou graças por este dia perfeito. Milagre seguirá milagre, e maravilhas nunca cessarão. Faça disso um hábito, e você verá que maravilhas e milagres acontecerão em sua vida. Certa manhã escolhi um livro e li o seguinte: olhe com admiração para tudo que estiver diante de você. Parecia ser a minha mensagem para aquele dia. Então eu a repeti várias vezes. Olhe com admiração para tudo que estiver diante de você. Por volta do meio-dia, uma grande soma de dinheiro me foi dada. Era uma quantia que desejava receber para cumprir um certo propósito. Mais adiante, chamarei sua atenção para algumas afirmações que descobri como sendo muito eficientes. Contudo, não se deve nunca usar uma afirmação a menos que ela seja absolutamente satisfatória e convincente para sua própria consciência, e frequentemente deve-se usar diferentes afirmações para se adequarem a diferentes pessoas. Por exemplo, a seguinte afirmação já trouxe sucesso para muitas pessoas: tenho um trabalho maravilhoso, e de forma maravilhosa eu presto um maravilhoso serviço, por uma maravilhosa recompensa. Dei os 2 primeiros versos para uma de minhas alunas, e ela acrescentou os 2 últimos. Isto se transformou numa afirmação mais poderosa, já que sempre deveria haver pagamento perfeito para um serviço perfeito, e a forma rimada encaixava-se facilmente no subconsciente dela. Ela começou então a cantarolar os versos em voz alta e logo obteve um maravilhoso trabalho. De uma forma maravilhosa, prestou maravilhoso serviço por uma maravilhosa recompensa. Outro leitor, um negociante,
pegou esses versos e substituiu a palavra trabalho por negócio. Ele repetia: tem um maravilhoso negócio, de forma maravilhosa, e presta um maravilhoso serviço por uma maravilhosa recompensa. Naquela mesma tarde, ele fechou um negócio de $41.000, embora durante vários meses antes não tivesse nenhuma atividade em seus negócios. Toda afirmação deve ser cuidadosamente semeada, de modo a espalhar-se pelo terreno completamente. Conheci uma mulher que se encontrava em grande necessidade e então fez uma afirmação pedindo por trabalho. Então, ela constatou que começou a fazer muitos trabalhos, porém nunca recebia nada por isso. Ela agora sabe acrescentar à sua afirmação maravilhoso serviço por maravilhosa recompensa. É a vontade divina que o homem tenha em abundância, mais do que o suficiente. O seu celeiro tem plenitude e sua taça transborda. Esta é a ideia de Deus para o homem. E quando o homem destruir as barreiras da carência em seu próprio subconsciente, a idade dourada será dele, e todo desejo bem intencionado do seu coração será satisfeito. A lei do karma e a lei do perdão. O homem é recompensado na medida em que também oferece. O jogo da vida é como um jogo de bumerangue. Os seus pensamentos, atos e palavras voltam para você mais cedo ou mais tarde com espantosa exatidão. Trata-se da lei do karma, que na língua sânscrita significa volta ou retorno. O que quer que o homem semear, assim vai colher. Uma amiga me contou uma história pessoal que ilustra essa lei. Ela me disse: meu karma se manifesta através de uma tia minha, pois o que quer que eu diga para ela, alguém vem e diz o mesmo para mim. Fico sempre irritada em casa, e certo dia eu disse para minha tia, durante uma conversa no jantar: não fale mais, eu quero comer em paz. No dia seguinte, eu estava almoçando com uma mulher a quem queria impressionar. Eu falava animadamente quando ela me disse: por favor, não fale mais, eu gostaria de comer em paz. A minha amiga tem uma consciência elevada, de modo que seu karma retorna muito mais rápido do que alguém fixado no plano mental. Quanto mais o ser humano busca conhecimento, tanto mais responsável ele é, e uma pessoa com o conhecimento da lei espiritual, que não a pratique, sofre grandemente em consequência disso. O temor ao Senhor, que é a lei, representa o início da sabedoria. Se lermos a palavra Senhor como a lei, isso tornará muitas passagens da Bíblia bem mais claras. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. É a lei que executa a vingança, não Deus. Deus vê o homem perfeito, criado à sua própria imagem, que é a sua imaginação, e ao qual deu poder e domínio. Esta é a ideia perfeita do homem, registrada no Espírito Divino, à espera do reconhecimento do próprio homem, porquanto ele só pode ser aquilo que acredita ser, e somente atinge aquilo que acredita atingir. Nada jamais acontece sem que haja um espectador. Trata-se de um ditado antigo: o homem primeiro vê o seu fracasso ou sucesso, sua alegria ou mágoa, antes que isso passe a ter visibilidade concreta,
a partir das cenas desenhadas em sua própria imaginação. Observamos isso na mãe que visualiza a doença para o seu filho ou na mulher que vê o sucesso para o seu marido. Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A obediência precede a autoridade, e a lei obedece ao homem quando este obedece à lei. A lei da eletricidade deve ser obedecida antes que ela se torne uma serva do homem. Ao ser manipulada de forma ignorante, ela se torna uma inimiga mortal para ele. O mesmo acontece com as leis do espírito. Uma mulher de grande força de vontade desejou possuir uma casa que pertencia a um conhecido e frequentemente mentalizava imagens dela mesma vivendo naquela casa. Com o passar do tempo, o homem morreu e ela se mudou para casa. Vários anos mais tarde, ao tomar conhecimento da lei espiritual, ela me perguntou: "Você acha que eu tive alguma coisa a ver com a morte daquele homem?" Então eu lhe respondi: "Sim, pois o seu desejo foi tão forte que abriu caminho para ele, mas você teve que pagar a sua dívida kármica. O seu marido, a quem amava com tanta devoção, veio a falecer logo depois, e a casa se tornou um elefante branco em suas mãos durante anos. O proprietário do imóvel, contudo, poderia não ter sido afetado pelos pensamentos dela, se estivesse fixo e sustentado pela verdade, assim como seu marido, mas ambos estavam sob a lei do karma. A mulher, por sua vez, deveria ter afirmado ao sentir o grande desejo de possuir a casa: "Inteligência infinita, dai-me a casa certa, que seja tão encantadora quanto esta, a casa que será minha por direito divino." A escolha divina teria trazido perfeita satisfação e o bem para todos. O padrão divino constitui o único padrão seguro a se seguir. O desejo é um tremendo poder, devendo, portanto, ser dirigido aos canais corretos. Caso contrário, a consequência será o caos. Ao demonstrar seu desejo, o mais importante é o primeiro passo, ou seja, pedir da maneira correta. O homem somente deve pedir aquilo que é seu por direito divino. Voltando ao exemplo ilustrado, se a mulher tivesse tomado esta atitude: "Se esta casa, que eu tanto desejo, tiver de ser minha, não a poderei perder, mas se não tiver, dai-me uma equivalente." O homem poderia ter se decidido por mudar harmoniosamente, pois se trataria da escolha divina para ela. Caso contrário, uma outra casa a teria substituído. Qualquer coisa que seja forçada a manifestar-se através da vontade pessoal será sempre obtida por mal e será sempre mal sucedida. O homem é advertido por Deus: "Seja feita a minha vontade, não a tua." E o curioso é que o homem simplesmente consegue aquilo que deseja quando abre mão da sua vontade pessoal, permitindo assim que a inteligência infinita trabalhe através dele. Permanecei à espera e vereis a salvação do Senhor. Uma mulher chegou a mim em grande sofrimento. Sua filha havia decidido empreender uma viagem muito arriscada e ela estava cheia de medo. Disse que tinha recorrido a todo tipo de argumento, havia apontado os perigos a serem confrontados, inclusive proibido a filha de partir, mas ela se comportava cada vez mais rebelde e determinada a viajar. Eu disse para a mãe: "Você está impondo a sua vontade pessoal sobre sua filha.
o que a senhora não tem o direito de fazer, e o seu medo da viagem está apenas atraindo a manifestação dos riscos, pois o homem atrai aquilo que teme. E acrescentei: deixe estar e descuide-se disso. Ponha o caso nas mãos de Deus e utilize esta afirmação: eu coloco esta situação nas mãos do infinito amor e sabedoria. Se esta viagem constitui o plano divino, eu a abençoo e não mais resisto a ela. Mas se não for algo divinamente planejado, dou graças para que ela seja agora desfeita e dissipada. Um dia ou dois depois, a filha daquela mulher disse: mãe, eu desisti da viagem. E a situação então voltou à normalidade. É necessário aprender a esperar, o que parece tão difícil para o homem. Tratarei mais profundamente desta lei quando abordar sobre a não resistência. Darei um exemplo de semear e colher que aconteceu de maneira muito curiosa. Uma mulher me revelou ter recebido uma nota de $20 falsa, e pior, a nota fora dada por um caixa no banco. Ela se encontrava muito perturbada. Afirmou: as pessoas lá do banco nunca vão reconhecer o seu erro. Eu respondi: vamos analisar a situação e descobrir por que você atraiu a nota. Ela pensou por alguns instantes e exclamou: já sei. Eu mandei algum dinheiro falso para uma amiga só de brincadeira. Assim, a lei havia enviado de volta para ela o mesmo dinheiro, pois a lei não reconhece brincadeiras ou piadas. Eu disse: agora vamos clamar a lei do perdão e neutralizar a situação. A cristandade está fundada na lei do perdão. Cristo nos redimiu da maldição da lei do karma. O Cristo que existe dentro de cada homem é a sua redenção e salvação de todas as condições de imperfeição. Então eu disse: Espírito infinito, nós clamamos pela lei do perdão e nos regozijamos de que esta mulher esteja sob a graça e não sob a lei, e de que ela não pode perder estes $20 que são dela por direito divino. Agora, eu disse, volte ao banco e diga a eles, sem medo, que o dinheiro lhe foi dado por engano. Ela obedeceu e, para sua surpresa, eles se desculparam e lhe deram uma outra nota, tratando-a de forma extremamente respeitosa. Assim, o conhecimento da lei concede ao homem o poder de livrar-se dos seus erros. O homem não pode forçar no exterior a aparecer aquilo que ele não é. Se ele desejar riqueza, deve primeiro ser rico em sua consciência. Por exemplo, uma amiga veio a mim pedir por um tratamento a fim de conseguir a prosperidade. Ela não tinha muito interesse nos assuntos domésticos e a sua casa estava sempre desorganizada. Eu lhe disse: se você quer ser rica, deve primeiro ser organizada. Todas as pessoas com grande riqueza são organizadas, e a organização é a primeira das leis divinas. E acrescentei ainda: você nunca se tornará rica com um palito de fósforo queimado fincado na almofada de agulhas. Ela tinha um bom senso de humor e começou imediatamente a colocar a casa em ordem. Rearrumou a mobília, organizou as gavetas do armário, limpou os tapetes e logo conquistou uma grande realização financeira como presente de um parente. A mulher por si própria se refez e se mantém confortável financeiramente por estar sempre atenta à prosperidade quando surge, sabendo que Deus
é a sua provisão. Muitas pessoas ignoram o fato de que presentes e coisas são investimentos e que a acumulação e economia invariavelmente levam à perda. Há o que distribui e ainda assim aumenta, e há o que retém mais do que precisa e tende à carência. Conheci um homem que queria muito comprar um casaco de pele. Ele e sua mulher foram a várias lojas, mas não encontraram o que queriam. Ele dizia que todos tinham uma aparência de artigo barato. Por fim, acabou encontrando um exemplar, que o vendedor informou custar $1.000, mas que o gerente autorizara vendê-lo por $500, já que estavam no fim da estação. Em suas economias, o homem possuía cerca de $700. Uma mente cedendo ao racionalismo teria pensado: você não pode gastar quase tudo o que poupou em um casaco. Mas aquele era um homem muito intuitivo e nunca se deixava levar pelo raciocínio fixado sobre as aparências. Ele se virou para sua esposa e disse: se eu comprar este casaco, farei um montão de dinheiro. Sua esposa consentiu, não conseguindo argumentar contra a disposição do marido. Cerca de um mês depois, ele recebeu uma comissão de $10.000. O casaco fez com que ele se sentisse tão rico que o conectou ao sucesso e à prosperidade. Sem o casaco, ele não teria recebido a comissão. Foi um investimento que pagou altos dividendos. Se um homem ignora essa espécie de sinal, relacionada com gastar ou dar presentes, a mesma quantia de dinheiro será gasta de outra maneira, infeliz e desinteressante. Por exemplo, uma mulher me disse, no dia de Ação de Graças, que havia informado a família que eles não poderiam fazer o jantar daquele ano. Ela tinha o dinheiro, mas decidiu economizá-lo. Alguns dias mais tarde, alguém entrou em seu quarto e retirou da gaveta do criado mudo a exata quantia de dinheiro que o jantar lhe teria custado. A lei sempre ampara o homem que gastar com temor, mas com sabedoria. Uma de minhas alunas estava fazendo compras com seu sobrinho. A criança pediu um brinquedo, o qual ela disse que não poderia comprar. Logo percebeu que estava atraindo carência e não reconhecendo que Deus era a sua provisão. Então ela resolveu comprar o brinquedo e, a caminho de casa, achou na rua a mesma quantia de dinheiro que havia pago pelo brinquedo. A provisão do homem é inesgotável e infalível quando se tem total confiança, mas a fé ou a confiança devem preceder a demonstração. Seja-te feito conforme a tua fé. A fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. A fé mantém a visão firme e as imagens negativas são dissolvidas e dissipadas, e na devida estação colheremos se perseverarmos. Jesus Cristo trouxe a boa nova, o Evangelho, de que havia uma lei superior à lei do karma e de que aquela lei transcende a lei do karma. Trata-se da lei da graça ou do perdão, a lei que liberta o homem da lei da causa e efeito, a lei da consequência, sob a graça e não sob a lei. Aprendemos que neste plano o homem colhe aonde ele nem sequer semeou. As dádivas de Deus são simplesmente derramadas sobre ele. Tudo que o reino conceder será dele. Este contínuo estado de graça
está à espera daquele que tenha se libertado do pensamento humano ou mundano. O pensamento mundano é aquele do pecado, da doença e da morte. Cristo viu nesse pensamento sua absoluta irrealidade e afirmou que a doença e a dor passarão, e a própria morte, o último inimigo, será vencida. Agora sabemos que, do ponto de vista científico, a morte poderia ser vencida ao imprimirmos em nosso subconsciente a convicção da vida eterna. O subconsciente, sendo simplesmente força sem direção, aceita e cumpre as ordens sem questionar. Ao trabalharmos sob a direção do supraconsciente, o Cristo, ou o Deus que existe dentro de cada ser humano, a ressurreição do corpo será alcançada. O homem já não mais deitará e entregará o seu corpo à morte, mas será transformado em uma espécie de corpo elétrico, tal como delineado por Walt Whitman, posto que a cristandade se fundamenta no perdão dos pecados e em um túmulo vazio. Livrando-se do jugo, impressionando o subconsciente. Quando o homem reconhece suas próprias forças e as capacidades da sua mente, seu grande desejo é encontrar uma forma rápida e fácil de impressionar o subconsciente com o bem, pois simplesmente o conhecimento intelectual da verdade não trará resultados. Em meu próprio caso, descobri que a forma mais fácil reside em livrar-se do jugo. Um metafísico certa vez explicou isso da seguinte maneira: o único fenômeno que dá peso a qualquer coisa na natureza é a lei da gravidade. Mas se uma pedra puder ser levantada ao alto, fora do planeta, não haveria nenhum peso sequer naquela pedra. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando afirmou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele havia superado a vibração terrena e operava no reino da quarta dimensão, onde há somente perfeição, plenitude, vida e alegria. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ainda, tomai o meu jugo sobre vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendemos também com o Salmo 55 que devemos deitar o fardo nas mãos do Senhor. Muitos outros trechos da Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem, e que devemos sempre estar alertas e testemunhar a salvação do Senhor. Isso indica que a mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, constitui o departamento que luta a batalha do homem e o liberta dos seus jugos. Vemos, portanto, que o homem violará a lei se insistir em carregar um jugo, e um jugo significa um pensamento ou uma condição adversa, os quais têm suas raízes no subconsciente. Parece impossível fazer qualquer progresso ao dirigir o subconsciente a partir do consciente, o raciocínio, uma vez que o intelecto é limitado em suas concepções e cheio de dúvidas e medos. Assim, quão necessário é livrar-se do jugo e transferi-lo à mente supraconsciente, o Cristo interior, onde ele se torna leve ou é dissipado e atirado para sua própria nulidade natural. Por exemplo, uma certa pessoa que precisava de determinada soma de dinheiro tornou-a pequena, transferindo-a para o Cristo interior, o supraconsciente, com a seguinte afirmação:
livro-me deste jugo da carência e o transfiro ao Cristo dentro de mim, libertando-me para receber em plenitude. Acreditar na carência era o seu jugo, e à medida que se libertou desse jugo, transferindo-o para o supraconsciente, com sua crença na plenitude, obteve como resultado uma avalanche de recursos. Lemos que o Cristo que está em você é a esperança da glória. Outro exemplo ocorreu com uma de minhas alunas que havia recebido um novo piano e não havia espaço no seu estúdio para ele até que retirasse dali o piano velho. Ela queria guardar o piano velho, mas não sabia para onde mandá-lo. Estava desesperada, já que o novo piano estava para ser entregue imediatamente. De fato, ele já estava a caminho e sem um lugar aonde ser colocado. Então ela disse que lhe ocorreu repetir o seguinte: livrar-me-ei deste jugo e o transferirei para o Cristo dentro de mim, e seguirei meu caminho em paz. Momentos mais tarde, seu telefone tocou. Era uma amiga, perguntando se ela não poderia alugar um piano para ela. Assim, o velho piano foi retirado, alguns minutos antes que o novo chegasse. Conheci uma mulher que tinha como jugo o seu ressentimento. Ela então usou a seguinte afirmação: me liberto desse jugo e o transfiro para o Cristo dentro de mim. Seguirei meu caminho em paz, para ser amável, harmoniosa e feliz. O todo-poderoso supraconsciente transbordou seu subconsciente com amor e toda a sua vida se transformou. Durante anos, o ressentimento a havia mantido num estado de tormenta, aprisionando a sua alma, a sua mente subconsciente. A afirmação deve ser feita repetidamente, às vezes por horas a fio, silenciosamente ou de forma audível, sempre em quietude, mas com determinação. É o que se pode comparar com carregar as baterias. Devemos sempre recarregar nossas baterias com palavras expressas repetidamente. Tenho observado que, ao livrar-se do jugo, após algum tempo a pessoa parece ver mais claramente. É impossível ter uma visão clara enquanto nos conservamos sob o jugo da mente carnal. Dúvidas e medos asfixiam a mente e o corpo, e a imaginação rebela-se atraindo a desgraça e a doença. Ao repetir firmemente a declaração: livro-me deste jugo e o transfiro ao Cristo dentro de mim, e sigo o meu caminho em paz, a visão se torna clara, e a ela se segue uma sensação de alívio, que mais cedo ou mais tarde traz a manifestação do bem, seja na forma de saúde, alegria ou plenitude. Uma de minhas alunas, certa vez, me pediu que explicasse a escuridão que antecede o alvorecer. Eu me referi numa passagem anterior ao fato de que, antes da grande demonstração, tudo parece ir mal, e uma profunda depressão obscurece o consciente. Isso significa que o subconsciente está emanando as dúvidas e os medos de todos os tempos. Essas velhas reminiscências do subconsciente emergem à superfície para serem atiradas fora. É aí então que o homem deve bater palmas e, como Josafá, dar graças pelo fato de estar salvo, muito embora pareça submetido e manipulado pelo inimigo, a situação de carência ou de doença. A aluna continuou: por quanto tempo alguém deve se manter na escuridão? E eu respondi:
até que ela possa enxergar no escuro. Livrar-se do jugo faz com que a pessoa possa enxergar no escuro. A fim de impressionar o subconsciente, uma fé vívida é sempre essencial. A fé sem obras já está morta. Jesus Cristo demonstrou fé ativa quando ele comandou que a multidão se sentasse no chão antes de ele dar graças pelos pães e pelos peixes. Darei ainda um outro exemplo para demonstrar quão necessário esse passo é, pois a fé ativa constitui a ponte sobre a qual o homem caminha para atingir a sua terra prometida. Por conta de um mal-entendido, uma mulher acabou se separando do marido, a quem amava profundamente. Ele recusou todos os pedidos de reconciliação e não queria conversar com ela de maneira nenhuma. Ao tomar conhecimento da lei espiritual, ela renegou a aparência da separação e passou a fazer a seguinte declaração: na mente espiritual não existe separação. Portanto, eu não posso estar separada do meu amor e companheiro, que é meu por direito divino. Ela demonstrou fé ativa quando diariamente sempre preparava um lugar à mesa para ele na hora das refeições, desta forma impressionando o subconsciente com uma imagem do regresso do seu marido. 1 ano se passou, mas ela nunca desistiu da sua vontade, até que em determinado dia ele apareceu, entrou e ambos se reconciliaram. O subconsciente sempre se impressiona com a música. A música tem uma qualidade quadridimensional e liberta a alma do seu aprisionamento. Ela faz coisas maravilhosas parecerem possíveis e fáceis de realizar. Tem uma amiga que utiliza o seu aparelho de som diariamente com este propósito. Isso a coloca em perfeita harmonia e liberta a sua imaginação. Conheço outra mulher que dança enquanto faz suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música, em conjunto com o movimento, carregam suas palavras com majestosa força. Um estudante também deve se lembrar de não desprezar o dia das pequenas coisas. Invariavelmente, antes de uma demonstração, vem primeiro os sinais de terra à vista. Antes que Colombo chegasse à América, ele via pássaros e algas que lhe demonstravam estar próximo de terra. Então, é preciso que haja uma demonstração, mas frequentemente o estudante confunde a demonstração com a realização, e isso o deixa desapontado. Certa vez uma mulher pediu por um conjunto de pratos, e não muito tempo depois uma amiga lhe deu um prato que estava velho e rachado. Ela me procurou dizendo: "Bem, eu pedi um conjunto de pratos, e tudo que consegui foi um prato quebrado." Eu respondi: "O prato era apenas um sinal de terra à vista. Ele mostrou que os seus pratos estavam chegando. Olhe para ele como sendo os seus pássaros e algas marinhas." E não muito tempo depois, os pratos vieram. Um contínuo fazer de contas impressiona o subconsciente. Se alguém faz de conta que é rico e faz de conta que é bem-sucedido, no devido tempo colherá os frutos. Já notaram como as crianças estão sempre fazendo de conta? A menos que vós vos converteis e vos tornardes crianças novamente, não herdareis o reino dos céus. Conheci uma mulher que era muito pobre, mas ninguém conseguia fazê-la sentir-se pobre. Ela ganhou uma pequena quantia de dinheiro de alguns amigos ricos que constantemente a faziam recordar de sua condição de pobreza e de que deveria ser cuidadosa e econômica.
Independente das suas advertências, ela gastou tudo o que ganhara, na compra de um chapéu e dando presentes, e seu estado de espírito permanecia sempre em êxtase. Seus pensamentos eram sempre centrados em roupas bonitas, anéis e outras coisas, mas sem nutrir inveja dos outros. Ela vivia num mundo de maravilhas, e somente a riqueza parecia real para ela. Não demorou muito, até que se casou com um homem rico, e os anéis e outras coisas se tornaram concretos. Eu não sei se aquele homem que apareceu era a escolha divina, mas a opulência tinha de se manifestar na vida daquela mulher, uma vez que ela somente imaginava a opulência. Não há paz ou felicidade para o homem até que ele tenha apagado todo o medo de dentro do seu subconsciente. O medo constitui uma energia mal dirigida e deve então ser redirecionada ou transmutada em fé. Jesus Cristo disse: "Por que temeis, ó homens de pouca fé? Tudo é possível àquele que crê." Tantas vezes meus leitores me perguntaram: como é que posso me livrar do medo? E eu lhes respondo: aproximando-se e enfrentando as coisas de que você tem medo. O leão mostra sua ferocidade a partir do medo que você tem dele. Aproxime-se do leão e ele irá embora. Tente fugir dele e ele perseguirá você. Mostrei em passagens anteriores como o leão da carência desapareceu quando a pessoa gastava o dinheiro sem ter medo, demonstrando fé que Deus era o seu suprimento, o seu pastor, e, portanto, nada faltaria àquela pessoa. Muitos dos meus leitores têm se libertado dos laços da pobreza e agora vivem em plenitude, simplesmente porque perderam o medo de deixar o dinheiro escapar. O subconsciente se impressiona com a verdade de que Deus é o doador e a dádiva. Portanto, sendo a pessoa una com o doador, será também una com a dádiva. Quão esplêndida declaração será então: eu agora dou graças a Deus, o doador, pela dádiva que é Deus. Por tanto tempo o homem tem se separado do seu bem e supridor, por meio de pensamentos de separação e de falta, que às vezes é preciso dinamite para desalojar essas falsas ideias de dentro do subconsciente. E a dinamite poderá ser uma situação bastante complicada ou um grande problema. Vimos na ilustração antes referida como a pessoa foi libertada de seus laços ao demonstrar destemor. O homem deve observar-se continuamente para detectar se o motivo que o move é o medo ou a fé. Escolhei ainda hoje a quem servireis, o medo ou a fé. Talvez o medo tenha a ver com algo da personalidade. Então, não evite as pessoas que são temidas. Esteja pronto a enfrentá-las de maneira regozijante, e elas lhe darão provas ou de serem elos dourados na corrente do seu bem, ou de que desaparecerão harmoniosamente do seu caminho. Quem sabe o medo que se tem esteja relacionado com doença ou agentes patogênicos. Então, a pessoa deve procurar não temer esse tipo de situação, uma vez que o medo carrega o homem para baixo, ao nível dos próprios germes. Naturalmente, o germe que causa a doença é produto da mente carnal, já que todo e cada pensamento deverá se tornar concreto. Os germes não existem no supraconsciente ou mente divina.
portanto, são produto da vã imaginação humana. Num piscar de olhos, a libertação do homem virá quando ele compreender que não existe poder no mal. O mundo material se desvanecerá e o mundo da quarta dimensão, o mundo das maravilhas, se manifestará. E eu vi um novo céu e uma nova terra. E não haverá mais morte, nem sofrimento, nem choro, nem tampouco haverá mais dor, pois as coisas de antes já passaram. Continuaremos na próxima parte.